Mas é aquela coisa, né? Aquela clássica frase do filme do Batman, né? Ou morre-se como um herói, ou vive-se o suficiente pra virar um vilão. Então. Nossa. E sabe quem disse essa frase? Duas caras. Eu achei que fosse o Batman. Olá, o episódio do Freecast! Ao longo das terças-feiras, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. O Freecast está no ar para mais um episódio misterioso. Teorias da conspiração, parte 5. Seguimos nossa saga pelo desconhecido. Me acompanham nessa busca pela verdade o nosso conspiracionista do bem, @o Guilherme Melo _. Agora eu não vou mais alugar triplex, eu vou acampar na frente da cabeça das pessoas. Agora eu sou o Melo. Se eu contar pra vocês o que eu sei, não vai acontecer nada, porque é só conspiração. Nada vai acontecer. Mas se eu não voltar pro próximo episódio, você já sabe o que aconteceu. Tá acampado. Ou preso. E nossa detetive dos Arquivos X, Carol, do falecido Pod Pseudociência. Ou quem sabe ele pode reviver? Vamos estar, Carol? Olá, meus queridos. Será? Não sei, hein? Bom, a frase que eu trouxe hoje vem da nossa maior vítima, mas talvez também maior conspiradora, a rainha dos baixinhos, que disse: tudo pode ser, só basta acreditar. Não é mesmo? Vocês sabem de onde é, né? Essa você me pegou, hein? Ela já falou até. Ela chama os seus baixinhos até de sabonetinho, né? Mas isso aí é papo para outro programa. Gente. Que isso? Não se esqueça de ver os nossos fantasmas trapalhões lá em @InstaFreecast. Ver a nossa fábrica de conspirações lá em @TikTokFreecast. E não se esqueça de mandar a história do dia em que você estava de serviço no quartel em Varginha e tinha que levar o ET para o hospital. E era o soldado Etevaldo para e-mail do freecast@gmail.com. Pois bem, a bancada tá formada e hoje eu quero tomar susto. Eu quero sair daqui com medo. Que hoje eu só quero teorias assustadoras. Medo do governo é assustador? Qualquer entidade governamental me dá medo. Ah, então tá ótimo. Então é com nós mesmo. Eu tenho uma pra começar numa vibe mais galhofa, que ela lida com uma coisa que naturalmente ela já é bizarra, e que quanto mais a gente fala sobre, mais bizarro fica, que são os Teletubbies. Eu já conviveu com os Teletubbies. São seres assustadores, seres bizarros, e que tem muitas coisas envolvidas, né, em relação aos Teletubbies, assim, mistérios, piadas internas, mensagens subliminares. Mas tem uma teoria que fala sobre a origem dos Teletubbies. Mais precisamente, seria uma história inspirada em 4 crianças que morreram em um asilo para crianças insanas. Asilo? É assim que estava escrito na teoria. Não. Que seria hoje conhecido como um sanatório, né? Que teriam 4 crianças que teriam morrido lá. No caso, a criança que inspirou a Lala, por exemplo, ela foi internada com uma deformidade no seu rosto. E ela acabou ficando num quarto escuro. Tanto tempo que a sua pele foi clareando, ficando até amarelada, até que ela morreu. Gente. Isso chama problema no fígado. Gente. É a mesma coisa. Já o Tinky Winky foi inspirado numa criança que teria ficado trancada do lado de fora no inverno e acabou morrendo congelado.
Poxa. Caraca! Essa faz sentido. Já o Gypsy, verde, uma antena para transmitir o 5G na sua cabeça, ele teria sido inspirado numa criança que sofreu diversos tratamentos experimentais e que acabou morrendo devido a isso. Porém, quando ela estava morta, envenenada, ela estava com a sua pele esverdeada. É a história do verdinho lá do fanficção. Eu pensei que tu ia vir que ela caiu um bagulho de radiação, mas tudo bem. Era melhor. E por fim a Pô. Ela era uma menina, a Polina, no qual... Como é o nome dela? Polina. No qual... Napoleana, veio errado. Eu acho que é Poliana. Mesmo. Coloca Poliana que fica melhor. Que é húngara. Húngara. A menina Polina teria ficado brincando na lama durante muito tempo ao longo do dia. Quando ela foi pra casa se esquentar na frente da lareira, um funcionário não percebeu que era uma criança, porque ela era muito pequenininha. Achou que ela era uma madeira e tocou na lareira. Ai, que horror! Vocês estão rindo de uma criança, né? Eu amei! Desculpa, perdão. A história da Pô foi melhor. Mas é isso, uma história bizarra para criaturas ainda mais bizarras. Tá, mas e o aspiradorzinho aqui? Qual é a origem dele? Isso aí a gente vai explicar nas mensagens subliminares de séries, desenhos e teorias da conspiração sobre desenhos e séries também, em breve no Colecionadores de Streams. É isso aí. E tu, Carol? O que tu tem pra me assustar? Então, eu trouxe hoje apenas teorias da conspiração sobre 11 de setembro, tá? Porque eu acho assim que tá na moda. Conspiração sobre atos terroristas, né? Vamos justificar atos terroristas, vamos tirar a culpa dos terroristas. Então eu trouxe essa coisa aqui pra ficar na vibe, né? Então eu trouxe algumas. Vou mandar uma de cada vez, tá? Pra vocês. Bom, a primeira diz respeito à queda das Torres Gêmeas. Eu não preciso explicar a Torre Gêmea, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Talvez nossos ouvintes nascidos... Não. Não, isso é... Quem não sabe que é a Torre Gêmea não tá na internet. Gente, jovens, a tia não vai explicar, tá? Vocês vão pesquisar, porque vocês têm que saber isso. Isso é história. Ó, a questão que os conspiracionistas trazem é: por que as torres caíram tão rapidamente? E dentro da própria área que ocupavam, porque elas não tombaram, certo? Elas caíram em cima delas mesmas. Após incêndios em poucos andares que duraram somente 1 ou 2 horas. Então, o que eles dizem? Que elas foram, na verdade, destruídas por demolições controladas, tá? Que não foi avião coisíssima nenhuma. Que as torres... desmoronaram muito rápido, né? Durou cerca de 10 segundos para elas caírem. E os incêndios também foram muito rápidos. Foi 56 minutos em uma torre e 102 minutos em outra. Então, detalhe, que algumas pessoas disseram que ouviram sons de explosões antes da queda. E que objetos foram arremessados pelas janelas, como se fosse uma explosão, certo? Mas o que o governo diz? Ele diz que os aviões romperam e danificaram colunas de suporte do edifício e deslocaram materiais à prova de fogo. Ou seja, cerca de 39 mil litros de combustível de avião foram espalhados por diversos andares, dando início a vários incêndios. As temperaturas de até 1000 graus Celsius fizeram com que o piso dos andares cedesse e as colunas se curvassem, que foi o que causou esses barulhos de explosão aí, que a galera escutou. O peso dos pisos de cada andar criou um peso muito maior do que as colunas podiam sustentar, e os objetos voaram pelas janelas porque os andares de cima estavam caindo, certo? Então isso causou uma pressão que realmente funcionou quase como uma explosão. Isso é o que o governo diz, né, gente? Agora, se a gente acredita... O governo mente. E isso me lembrou aquela historinha
fanficção lá do... Como é que era o nome daquela maçã assassina do caralho lá? Nossa, Happy. Meu Deus, que é aquilo? Porque enquanto eu tava lendo essa teoria aí, que pra mim é verdade, me lembrou do programa lá do Gugu na época, que também já morreu, veja só. Estão queimando as evidências. E aí, que tinha lá uma fumaça, que daí falava que era parecia o demônio e tudo mais. Que o Happy aparece nas Torres Gêmeas. Será que não era o Happy Happy? Será? Fica a questão. E é importante também colocar que essas teorias da conspiração existem sobre o 11 de setembro porque eles acreditam que, na verdade, o próprio governo dos Estados Unidos explodiu as torres, enfim, fez o que fez para ter uma desculpa para invadir o Iraque, entendeu? Para colocar a culpa nos terroristas e assim eles poderem invadir o Iraque. Tem uma desculpa aí. Algo parecido com que a Rússia acusou a Ucrânia de fazer ao, entre aspas, vazar um míssil, né, russo em território polonês para, no caso, que obrigaria a OTAN a agir. E aí a OTAN tremeu na base e não foi para cima do Vladimir Putin, né? É a famosa sacanagem, né? Trairagem, entendeu? Mas vamos lá, né? Numa guerra, várias estratégias são aceitáveis. E nesse caso aí, se desse certo, teria sido genial. Se é que foi pensado. Mas daí eles teriam... Que tenha sido um erro da Rússia. Mas eu também não duvido que tenha sido uma armação de dentro da Ucrânia para forçar a OTAN a entrar na jogada. E no fim, nenhum dos dois deu... No caso, a Rússia ficou com o cu na mão, a Ucrânia ficou feliz da vida, e no fim a OTAN simplesmente falou assim, foda-se, vou ficar na minha, não vou me envolver. Ficou todo mundo com medo no final e ninguém fez nada. Viu, crianças, não vale a pena, tá bom? Eu só tô com problemas aqui, porque assim, a gente não tem uma cronologia exata de quando a gente gravou qual episódio. Mas eu sei que esse episódio vai ir para o ar em fevereiro. Fevereiro, que é o mês que completa 1 ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E é o mês onde teremos, ou já tivemos, um episódio sobre a guerra da Ucrânia. Então, se o episódio já estiver indo pro ar, a gente tenta lembrar de colocar o link aqui embaixo para você. E se não tiver ido ao ar ainda, então fica atento que em breve irá. A nossa máquina do tempo funciona meio errado às vezes. Mas tem aquilo que a gente falou também, que um dos motivos para a invasão da Ucrânia, que a gente falou, acho que foi no 3, que eram as arcas espaciais do Putin. Exato. Se não me engano, foi o Melo que deu até. Foi ótimo. Isso é uma teoria que para mim faz todo sentido. Todo sentido. Óbvio. Tá bom. Então aqui, ó, posso ler? Quero seguir nessa alçada de governos mentindo. Maravilha. Aqui, ó. Eu tenho aqui a história de Valiant Thor, o extraterrestre que trabalhou para o governo dos Estados Unidos. Chique. A história dos Vingadores, né? Porque Thor chega como um alienígena nos filmes da Marvel, né? Ele vem do espaço, né? Então, ele tem alguma coisa a ver, será? Com certeza não. Thor não era um deus da mitologia nórdica, cara? Pois é, eu não tô entendendo nada também. Quando ele chega na... Tá bom. O Valiant Thor, ele é uma pessoa, entre muitas aspas, que apareceu do nada no mundo. Aterrissou no nosso planeta no dia 16 de março de 1957. É muito louco porque existe um documentário sobre isso. A polícia, depois que ele aterrissou, a polícia rapidamente chegou até ele e ele já tinha a forma de um ser humano. Peraí, então... ele era um humano, então. Ele era um extraterrestre. Tá, mas sempre... Até onde viram, ele era humano. Até onde viram, ele já era humano. Tá. Que coisa. Porém, ele tinha um pouco mais de 2 metros de altura e ele tinha 7 dedos em cada mão. Tem até foto do cara. Com 7 dedinhos na mão.
Acontece, não acontece? Podia ser só um tumor. Tipo, ele veio aqui pra Terra e quando ele chegou, ele falou assim: me leve até o seu líder. E ele então era ele. E ele já falou na hora o nome do cara, que era o presidente da época, que era o Dwight Eisenhower. O nome do cara era Dwight? Dwight. Ele veio numa época que tinha acabado de acontecer alguma das guerras. O Thor foi enviado à Terra por membros do alto escalão galáctico. Olha aí, responsável por manter a ordem na galáxia. Para levar a cabo uma importante missão, a comunidade galáctica estaria muito preocupada com o crescente arsenal nuclear desenvolvido pelos terráqueos e com a possibilidade de que uma guerra nuclear acabasse acontecendo e resultasse na aniquilação da humanidade. Tem muito essa história que os ETs estão preocupados com a gente fazendo guerra. Vocês acham que eles estão... Eu acho que eles estão cagando. Eu também acho que eles estão cagando. Só que eles não têm mais o que se importar e estão querendo cuidar da vida dele. Ai, será? Esses fofoqueiros intergalácticos aí. Valiant Thor teria passado 3 anos aqui no nosso planeta, em plena Guerra Fria, tentando convencer uma porção de gente graúda a não se meter em confusão e colaborar... Tá, é a sessão da tarde. Não perca! E colaborando em diversos projetos secretos. Membros da família de Eisenhower... é um bonito sobrenome, né? Chiquérrimo. Incluindo a neta do antigo presidente Laura Eisenhower, também garante que Valiant Thor era mesmo um extraterrestre e que sua história é verdadeira. Se ela garantiu. Ela tem esse sobrenome. Tem foto deles com diversos presidentes. E é verdade, eu vou deixar no post desse episódio. Hein? E ele era muito envolvido com tudo isso, questão política de guerra. Ninguém jamais veio a público negar sua autenticidade. E Valiant Thor simplesmente sumiu do nada, se tornando um grande mistério. Não sabe o que isso me lembrou? Aquele filme K-Pax, vocês assistiram? Como é que o cara falava que ele era um ET que tinha vindo, assim, que nem esse cara aí do nada, apareceu do nada, e que ele ia embora com o planeta lá, com o cometa, sei lá o que era, o K-Pax. E daí, eu não vou contar o final do filme, mas vai ver que tem a ver com a história desse cara. Pode ser. Mas você tem mesmo essas fotos? Tem fotos dele com vários presidentes. É sério mesmo? É sério, é real. É real. Tem foto dos dedos, dos 7 dedos dele em cada mão. Ah, mas então ele era um cara que nasceu com algumas... E foi trabalhar no governo e depois resolveu sair. Vai ver que ele sabia de alguma coisa e o governo já matou o cara. Aí inventou essa história, ele era ET, era nada, é porque o cara manjava dos Paranauê. Fica aí a teoria da teoria. Teoria Inception. Eu tenho uma teoria aqui, aquela bem curtinha, que é um ponto reflexivo, na verdade, no nosso horizonte misterioso, que é a teoria dos prédios falsos. Onde as torres gêmeas eram falsas. É isso que tu vai falar, né? A torre gêmeas é minha. Acontece o seguinte, né? Em várias partes do mundo existem prédios e casas e até igrejas, etc e tal, construções que são falsas, são vazias por dentro, onde dentro dessas construções tem outras coisas que não uma casa de fato. Servem para camuflar coisas como estações de bombeamento, torres de telefonia, até negócio de petróleo, essas coisas, e não destoar da paisagem. Porém, e sempre há um porém, diversas dessas empresas que tem isso, no caso, né? Tipo, imagina no meio de Nova York que tem um prédio lá,
vai olhar, e na verdade não é um prédio residencial, é, sei lá, uma estação de tratamento de água. Tem vários desses que são estruturas de empresas multimilionárias. Por que eles estão camuflando aquilo ali, não estão divulgando isso de alguma forma? Como é que eles estão fazendo isso? Qual é a razão por trás disso? Antes que vocês me perguntem, eu também não sei, mas é um ponto de reflexão. Acho que manter a estética, eu acho. Só porque manter a cidade bonita, eu concordo. Por exemplo, aqui em Porto Alegre tem um monte de predinho bonitinho construindo. Aí do nada, no meio, tem uma estação da empresa de distribuição de água, assim. As caralho, foda-se. Inclusive achei uma boa ideia. Padrão Brasil, né? É? Do nada tem, sei lá, uma torre bonita, pomposa. Aí daqui a pouco um prédio. Aí daqui a pouco uma casa. Daqui a pouco um caco de casa. Um aterro. Um aterro sanitário. Eu gostei. Mas é uma boa ideia, né? É uma ótima ideia. Eu achei esteticamente legal. Aí depois vai saber o que... Nós não sabemos o que eles fazem, mas continuem fazendo. Vocês estão de parabéns. Até agora não deu nada errado. Por enquanto. Se deu também, a gente não ficou sabendo. Se deu, foi acobertado. Que é assim que a gente gosta. Pois bem, tenho mais uma sobre 11 de setembro, que é o seguinte. Gente, Estados Unidos, certo? Os caras não são os bambambãs, os bichos da goiaba? Diz que são, né? Como é que eles não interceptaram esses aviões? Peraí, eu nunca... Por que eles seriam um bicho da goiaba? Os caras são fodão, não é? É o bicho da goiaba, gente. Não sei por que é o bicho da goiaba. Aqui no sul, quando eu digo mais ao sul, né? Que também tá no sul, o bicho da goiaba, se não me engano, é pra chamar a pessoa feia, não? Sério? Nossa, não. Aqui tu vê uma pessoa feia, mas ele parece um bicho da goiaba. Não, aqui o cara é fodão, assim, nossa, ele é o bicho da goiaba. Mas é só no Paraná, será? Eu acho que é só no Paraná isso, né? Não sei. Nunca tinha ouvido falar de ser bambambam, ser o bicho da goiaba. Seu bambambam já deu, né? Vocês entenderam? Não, tem até o Kleber Bambam. Nossa, então, Estados Unidos são os fodões, são os, né? E não interceptaram, por quê? Daí que vem a teoria da conspiração, que o vice-presidente da época, Dick Cheney, teria dado ordens, não sei como que fala o nome dele. Eu já sei até o que primeiro. Sim, o nome do cara, pois é. Você vê o nome do cara. Ele teria dado ordens para que o exército não tentasse recuperar os aviões. Por quê? Para fazer tudo isso, né, gente? Para ter uma desculpa aí para invadir o Iraque. Mas o que eles dizem, o governo? Que esse foi um sequestro múltiplo, incomum, com violência a bordo, e no qual o transponder, que teoricamente transmite a localização exata do avião. Não conheço. Ele foi desligado ou alterado. Então, eles não conseguiam ver onde o avião estava. Mas, gente, é assim, é uma chavinha lá que você liga e desliga no avião. Tá errado esse negócio, né? Se era isso, os caras planejaram errado. A construção do avião nunca pararam pra pensar. Exatamente. Não, uma pior que é uma chavezinha, porque quando tá em terra, não faz sentido deixar um monte de avião com transponder ligado. Mas tinha que, sei lá, ter uma senha. Tinha que ter uma senha, tinha que ser mais difícil desligar esse trem aí. Né? Poderia pensar num troço assim. Vai ver que até já mudaram, mas enfim. Mas assistam Aviões e Música, que ele explica tudo lá. Eu não assisto, que eu tenho medo. E também diz que estava rolando um exercício militar de rotina na hora. E daí que o Comando da Defesa Aérea Americana teria se confundido, assim, não teve comunicação entre o controle de tráfego aéreo civil e o exército que estava... Então, assim, provavelmente eles falaram assim,
um avião sumiu. Ah, mas sabe, vai ver que é um dos nossos, vai ver que, sei lá, a gente tá treinando aqui, vai ver que abateu o avião, sei lá, né, gente, Estados Unidos. E a terceira desculpa é que o equipamento do exército estava obsoleto e foi planejado para procurar sobre o oceano por ameaças na Guerra Fria. Vocês compram isso? Guerra Fria em 2001? Não, então, ele estava obsoleto. Era o equipamento dessa época aí que eles estavam usando. Suspeito. Não, e outra, você acha bonito usar isso de desculpa, gente? Não, né? Até poderia usar isso, né? Porque agora Estados Unidos, puta, nosso equipamento tava velho. Feio, né? Acho feio. Essa desculpa parece as que eu dava quando eu não fazia o tema de casa, pelo amor de Deus. Pois é. Não, pensa. Mas é isso. Eu tenho uma assustadora. Essa é muito assustadora. Eu tenho a teoria de que os fantasmas não existem. Acho que todo cético tem essa teoria. Algo me diz. Essa teoria diz que o que consideramos fantasmas e assombrações são, na verdade, avistamentos de pessoas comuns, mas em diferentes linhas do tempo. O Nilson está entendendo agora. Essa teoria deixa de lado a ideia de que o tempo é linear e que, na verdade, estamos vivendo passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Presta atenção, um exemplo. Tu tá visitando um hospital abandonado ou algum lugar que costumava ser habitado no passado e, de repente, por alguma razão, a linha que separa o presente e o passado começa a ficar tênue. E nesse mesmo local, quando você vê um fantasma que sabe que está morto e que está tentando te assustar, na verdade, o que você fez quando entrou ou você gritou lá dentro foi projetar sua voz ou a sua presença na linha do tempo do tal fantasma. E se for um hospital, você estará assustando uma enfermeira que estava apenas fazendo seu trabalho lá em 1950. E para ela, o fantasma é você. E... Entenderam? Por enquanto, mas tá tudo apavorante. Mas a ideia do fantasma é um pouco isso, não é? É que o fantasma... Calma, deixa eu pensar que eu tô meio burro ultimamente, peraí. Normalmente o fantasma, ele morreu, é uma pessoa que morreu e tá andando por aí. E nesse caso seria a galera que tá vivendo em outra época. Isso. Só que tem uma outra coisa em relação a essa teoria aí que complementa isso que o Doug tá falando, que é uma questão mais filosófica, que seria baseada na teoria do ovo, que o universo seria um ovo e que tem a ver com unidade, vida e morte. Mas isso, meus amigos, iremos falar no episódio sobre morte que está por vir. Gente, o Melo falou e não falou nada, está de parabéns. Um ótimo filósofo, Melo. Eu acho que você devia investir nisso, cara. Fundar o veganismo com Vinícius. Eu acho. Isso. Mas é que tudo isso era só para meter um bait no nosso episódio sobre a morte, que vai ser maravilhoso. Gravaremos em breve. E teremos um encontro inédito nesse episódio, inclusive. Teremos muitas surpresas. E talvez seja um episódio do Freecast, então. Ai, que horror! Já prometeu 3 episódios nesse episódio. Já. 2 dos quais não estão gravados. Então, assim. Exato. Ou estão, né? Vai saber, no momento que sair esse episódio, eles podem estar gravados ou não. De futuro. Sim. A gente está gravando todos ao mesmo tempo. Inclusive, eles já podem ter saído. Porém, você talvez se pergunte, mas por que nunca vemos pessoas do futuro nessas visões? Bom, já te ocorreu que o futuro da humanidade são os extraterrestres
e que o avistamento dos OVNIs e aliens, na verdade, são os seres humanos mais evoluídos. Nossa, arrasou! Arrasou! Abraça todos os pontos, ela não tem furos. Nossa, não tem furos, cara. É a teoria de tudo. O Doug descobriu. Não, agora... Gente, é ufologia, é espiritismo, tudo junto. Tudo. Fechou. Fechou, meu. Pode mandar o Nobel pra nós. Freecast, ganhando o Nobel. Eu também quero. o prêmio Nobel de pseudociência. Vai. Ignóbil. O Ignóbil. Ignóbil, é verdade. Olha, então, já que a gente tá falando de teorias interessantes, eu vou trazer uma teoria cujo nome é o Gigante da Montanha. O gigante acordou. Andrew Dawson postava vídeos no TikTok, vídeos normais, brincando com a filha, com o cachorro, etc. Ele morava no Canadá e tinha da sua casa a visão para uma montanha chamada Whispers Peak, desses picos gigantes de gelo. Em abril de 2022, Andrew postou um vídeo filmando essa montanha. Quando ele dá um zoom nessa montanha, ele fala que tem alguém lá no alto. Mas quem? Quem poderia ser? Um gigante. Colocaremos a imagem nos stories, está escrito aqui. Então eu suponho... Eu suponho que não era para ler, não sei. Eu quero ver. Não, a gente tem que deixar o aviso, né? Porque as pessoas... Verdade. Queremos imagens. E pra registrar alguém, né, daquela distância, a pessoa só podia ser um gigante. Eu até me perdi aqui no raciocínio. Ali, stories. Aqui. Alguém, alguma coisa gigante. O vídeo viralizou. Pegou milhões de views. Então Andrew ficou animado. Gravou outros vídeos, então mostrando a distância da montanha para comprovar que tinha um gigante lá, que só podia ser essa explicação. E perguntando se alguém tinha um helicóptero, porque agora ele queria ir até lá filmar. Por enquanto, tudo tá... Nossa, amigos ricos, né? Vai que fosse. Tô precisando. Né, de algo. Não era provável que fosse uma pessoa, mas ele estava disposto a ir até lá salvar. No dia seguinte, ele filmou a montanha de novo, só que dessa vez não tinha nada, era uma montanha normal. Andrew ficou obcecado pela montanha. Ele gravou um vídeo à noite falando que ele tentou ir até lá, mas chegando perto da montanha, ele foi parado. Pelos homens de preto canadenses. Da CIA. Ah, dona Cia, beijo, Cia, que saudade da senhora. E eles disseram pra ele que tava tendo um problema ambiental por lá e não deixaram ele passar. Tô pra casa. No outro dia, postou um outro vídeo filmando a montanha à distância. Novamente, dessa vez ele registrou um avião sobrevoando a montanha e parecia ser um avião militar. Mais um dia, e Andrew foi filmar a montanha. Dessa vez, ele registrou 2 helicópteros sobrevoando a área da montanha. Cada vez ele foi ficando mais obcecado, logicamente. 3 dias depois, da primeira vez que ele tentou ir na montanha, ele tenta novamente. Chega perto da montanha e no caminho é parada por um carro e um homem. Dessa vez, de forma mais rude, ele manda o Andrew voltar. Eu tô ficando com medo. Aquele carro que parou o Andrew foi com ele e seguiu ele até em casa, pra ver se ele realmente ia pra casa. E pra ver onde ele morava. E pra ver se ele ia tentar chegar perto da montanha novamente. Quando o Andrew viu que estava sendo seguido, obviamente ficou assustado e parou de postar vídeos. Sumiu das redes sociais. 2 semanas depois, Andrew postou um novo vídeo no TikTok confessando que tudo era uma brincadeira, pediu desculpas pra quem acreditou e queria acabar com a história toda porque ele estava muito ocupado com o trabalho e não ia postar mais. 1 mês depois, apareceram 2 vídeos novos no canal do Andrew, ambos postados ao mesmo tempo. No primeiro, o Andrew estava claramente assustado.
aparentemente fugindo de alguma coisa ou tentando se esconder. E ele fala: se algo acontecer comigo, meus vídeos são a prova. No segundo vídeo, novamente ele está filmando a montanha e dessa vez ele registra uma estrutura que está lá no alto da montanha, no mesmo lugar que ele registrou o gigante. Mas não dá para saber o que é. A jaula do gigante. Este foi o último vídeo no canal de Andrew e ninguém mais teve notícias dele. 3 dias depois, Andrew foi encontrado morto. Ele morreu de forma completamente misteriosa aos 34 anos. 3 meses depois de postar o último vídeo no TikTok, chamando a atenção para a montanha e falando que podia acontecer alguma coisa com ele. Dá para conferir o canal dele no @Andy com Y, Cat, K-A-P-T. Então, vamos lá conferir. E realmente eu tô assustado, não tem nenhuma conclusão sobre isso, só essa morte misteriosa, que pra mim... Mas quem disse que ele morreu? Tem notícia dele morto? Ah, tem? Mas tem. A gente viu o corpo? Sim, e outra? E outra coisa, a gente vai culpar o governo, mas às vezes quem matou o cara foi o próprio gigante. Porque se o gigante estava lá na montanha, não tinha nada que ele ir lá olhar, gente. Vai que o governo tava cuidando dele, dando assistência médica, entendeu? Aí o cara foi lá bisbilhotar. O governo acontece. O gigante que tava reclamando do aumento dos 5 cents na passagem do... Então, tá vendo? Bonde lá no Canadá. Sabe o que isso me lembrou? Da Marina Joyce, vocês lembram? Eu lembro disso. O povo... Ai... Cara, aquilo foi uma teoria sensacional que eles bolaram. Fica aí a dica pro Freecast ter mais visualização e tal. Tem que criar um negócio desse, gente. O cara criou, foi morto? Foi. Vou mostrar o vulcão que tem em Porto Alegre, Doug. Não, a gente tem uma teoria, uma lenda urbana aqui na região metropolitana que tem um canguru no zoológico aqui perto. Todo mundo afirma que tem um canguru, mas de fato ninguém tem uma prova que existe um canguru. E ninguém tem foto, ninguém tem nada, ninguém consegue comprovar a porra da existência do canguru no zoológico. Eu falo, não, mas tem o canguru. Desde que eu sou pequeno eu escuto, tem canguru na porra do zoológico. Mas vocês já foram lá? Eu já fui recentemente no zoológico. E você viu? Eu não vi canguru, Mas o meu sogro afirma, minha namorada também afirmam que viram canguru uma vez que foram. Gente, mas às vezes tiraram. E daí eu peço, você tem foto do canguru? Eles, não tem foto do canguru. Não tem foto na internet inteira desse canguru. Meu Deus do céu. Em pleno 2023 não tem porra da foto do canguru no zoológico de Sapucaia. Eu acho assim. Primeiro, vocês têm que ver se alguém tem um relato recente do canguru. Porque pode ser que houve um canguru, existiu um canguru e ele saiu daí. Agora, se alguém falar, não, eu fui lá agora e tem, inclusive você que está ouvindo, que está assistindo isso, se você foi ao zoológico de Porto Alegre e viu o canguru, avise os meninos, que daí eles vão fazer um documentário, tá? Seríssimo. Vir com um e-mail, eu vi o canguru no zoológico, daí chegar lá na historinha do e-mail lá e ser um casal fazendo canguru perneta. Não é fanfic. Não é fanfic, tá? A gente não aceita. Canguru é assunto sério, tem que ser investigado. Era porra um canguru. Eu fiquei preocupadíssima agora. Eu preciso ver esse canguru antes de morrer. Onde está o canguru? Vamos lançar essa campanha. Acha o canguru. Bom, gente, vamos lá. Pode falar, Doug. Não, eu ia te chamar pra isso mesmo. Eu gosto de iniciativa, proatividade. Agora eu já sou de casa, né? Já tô... não. Ela quase escreve o roteiro com o fanficórnio já, então... eu e o fanficórnio, não queria falar nada, mas... Tá explicado por que ele anda rebelde. Ele tá colocando ideia na cabeça dele, tá falando que... Eu já falei que se ele perder o emprego, ele pode vir morar aqui em Curitiba, que eu dou asilo político pra ele.
Vamos lá, ó. A questão, gente. Vamos lembrar novamente, 11 de setembro. Quem pegou os aviões eram o quê? Pilotos? Não eram pilotos, certo? Eram pessoas doidas, né? Mas não eram pilotos. Como um piloto amador fez uma manobra complicada, porque não era fácil acertar o Pentágono. Como que ele fez essa manobra complicada em um avião comercial e só 78 minutos depois do primeiro relato de um possível sequestro? E detalhe, que dizem que não deixou vestígio. Ou seja, primeiro, que já tinham sido avisados que tinha avião sequestrado. Segundo, o cara tinha que ser um ótimo piloto para acertar. Terceiro, cadê a destruição, né, gente? Cadê o troço? Então, o que eles dizem? Que não foi um avião comercial que atingiu o Pentágono, mas sim um míssil, um pequeno caça ou um avião não tripulado de quem? Dos Estados Unidos. Por quê? Né? Teoricamente, eles que fizeram a bagunça toda. Mas depois que eles encontraram as evidências e tal, diz que teve evidências de que esse voo foi sequestrado, o foco mudou para essa questão da dificuldade de executar essa manobra. Então, o que os relatórios dizem? O que o governo diz? Que os destroços do avião, incluindo as caixas pretas, foram encontrados no local do acidente e pegos pelo FBI. E que, apesar de algumas filmagens iniciais do acidente não mostrarem os destroços, há vídeos e fotografias que mostram as evidências do trajeto que o avião fez durante o choque com o edifício, como postes quebrados. Quer dizer, a quebradeira era em poste, era ali do lado, não era no Pentágono. Estranho, né? Sem contar que os restos da tripulação e dos passageiros do voo foram encontrados e identificados pelo DNA. E também tem testemunhas que viram o avião atingir o Pentágono. Mas assim, tá tudo com eles, nós não vamos mostrar. Mas confia na gente, que a gente pegou isso. É isso. Eu tenho provas de que existem alienígenas, mas eu não vou contar pra vocês. Porque é segredo. Não. Nesse aí, caso do Pentágono, é estranho, porque é só um buraco no prédio, é uma coisinha redondinha só. Pois não, o impacto, eu acho que as asas fariam um rombo gigantesco, né, no prédio. Não, e outra, ele não ia cair assim, né? Quebrado antes, né? Daí poderia até ser uma coisa mais redondinha, assim, mas igual teria um impacto maior que só uma... Mas mesmo assim, se ele batesse, ele ia destruindo, ele não ia parar ali, bateu, né? Só se fosse de cima pra baixo. Dependendo da estrutura, o Pentágono, eu acho que talvez teria a possibilidade de ser blindado? Reforçado, eu acredito que sim. Mas mesmo assim, é um Boeing, sei lá, quase avião, 1000 por hora, numa bomba em ti. Estranho. Um míssil explicaria muito melhor. Eu prefiro acreditar no míssil. É para isso que estamos aqui. Ou no holograma. Eu acredito que as torres gêmeas dos aviões eram hologramas. Tem essa também. Essa é forçada, hein? Holograma? Trouxe essa aí? Ou... Não, pode falar. Não, é que tipo, os aviões que se chocaram com as torres gêmeas seriam hologramas e que elas foram implodidas mesmo. Colocaram hologramas pra não dizer que não tinha avião, entendeu? E as pessoas que filmaram o troço ao vivo ali? Holograma? Um holograma? Em 2001? Ué? Tecnologia. Eles são, afinal de contas, eles são os bichos da goiaba? Não são. Cara, que loucura. Os caras inventam cada coisa. Não, essa é forçada. Não queria falar, não. Desculpa, teóricos, mas... Essa teoria aí veio diretamente da CIA para descredibilizar as outras. Nossa, faz todo sentido. Não, pessoal, é só galhofa. Eles querem nos enganar, mas a gente é mais esperto que eles. Isso aí. E aí, ô Melo, tem mais uma pra mandar, ô Carol?
Bom, eu tenho aquela que todo mundo sabe, todo mundo concorda. Que o avião que a galera lá dentro se rebelou e derrubou, a galera derrubou o avião, certo? Pra ele não atingir a Casa Branca. Para. Essa, a gente vai fechar com essa. Que o Melo tem uma aqui que tá no arquivo. Vai lá, Melo. A do... Como é que fala isso? É Kianon? Não é? Kianon. Nossa. Meu amigo. Beijo, Kiano. Então tá. Já que se fala Kiano, eu vou chamar de Kiano e azar. Porque eu gostei da referência. Soa. Uhum. Ai. É bem longa essa aqui, né, cara? Mas vamos lá. Essa é tensa, hein? Lê ainda em 1.5x aí. Abaixo do estado visível há um estado profundo, Deep State, Deep Throat, que exerce o poder longe dos olhos dos cidadãos. Os membros desse estado profundo são adoradores de Satanás. E entre suas 1000 maldades, costumam manter redes de pedofilia e beber sangue de bebês. Assim obterão a eterna juventude. É uma conspiração que envolve membros do Partido Democrata Norte-Americano. E a Avril Lavigne também. Porque ela não envelhece. Que é uma sósia. Não, ela bebe sangue de bebê. Falando em juventude eterna, no próximo eu vou trazer a do Adenocromo, que fala sobre isso aí mesmo. Isso aí, a juventude eterna. Chique. Em Barack Obama, astros de Hollywood como Tom Hanks, bilionários como Bill Gates e George Soros, ou Soros, e até o Papa Francisco. Eita! Mas há um salvador. Eu vou tentar falar isso sério, cara. Mas há um salvador que vai destruir o estado profundo e romper os nossos grilhões. Nossa, que linda! Quem é? O de Trump. Puta que pariu. Cara, que plot foi esse? Não. Cara, eu ia falar a versão brasileira desse aí. Que eu falei, nossa, tá muito parecido, mas... Tá. Esta sinistra teoria conspiratória, conhecida como QAnon, e vinculada à extrema-direita, parece delirante. E é. Mas tem cada vez mais adeptos. E embora nos faça rir, obrigado, talvez devesse nos dar medo. O FBI já a qualificou como uma ameaça de terrorismo doméstico. Algumas das pessoas que invadiram o Congresso norte-americano são adeptas dessas crenças. Como tá parecido algumas coisas, né? Por exemplo, o homem que se tornou a estrela do incidente, conhecido como Yellowstone Wolf, disfarçado com silhueta do Jamiroquai, Axel Rose, tem um canal no YouTube dedicado a difundir essas teorias. Ai. O problema das paranoias conspiratórias das fake news espalhadas pela internet começa a respingar de forma muito clara no mundo real, porque o universo online e offline já se confundem. Quando os seguidores do Keanu Reeves lá invadiram o Capitólio, o fenômeno deixou de ser visto como algo risível para se tornar uma ameaça real. O Twitter eliminou permanentemente 70 mil contas afiliadas ao movimento, para impedir que os seguidores de Trump usem a rede social com fins violentos. Em uma medida inédita, suspendeu também permanentemente a conta pessoal do presidente norte-americano devido ao risco de mais incitamento à violência de pessoas que acreditam, sem jamais apresentar provas, que a eleição foi roubada por Joe Biden. Biden. É Biden, né? Eu li perdão. É que enquanto eu tava lendo, minha mente estava em outro lugar já. Não sei porquê. Então... E essa crença se espalha pelo planeta, adaptada a cada território. Na Alemanha, onde está crescendo com força, disse que Angela Merkel, como é que a pronúncia correta mesmo? É Merkel, né? Merkel. Se é alemão, é assim que fala. Fica bravo. Merkel. Com conluio com o Deep State. Na França, o Macron
Macron, deve ser essa Macron. é apontada como fantoche da conspiração. E por aí vai. Ô, editor, vai ter trabalho aí. Aparentemente sim. E por... Você não pode falar o nome do povo? Não, pode falar aquele a palavra... com P ali. Ok. O mal é que o algoritmo capa os views. O mal, acreditam os adeptos adestrados. Adestrados em fóruns digitais e no YouTube, abraça o planeta como um povo. Puta merda. Ai. Tá, mas quem é o tal do Kill? O que É um é? personagem de algum filme, série ou desenho chamado Q também. Talvez no 007? Bem, não uma conheço. fusão da letra Q com a palavra anônimo. Ora, puxa. Que é o codinome do enigmático profeta deste movimento. Alguém que supostamente integra o núcleo do governo do pato Donald Trump. E que, como um construtor de conspirações, deixa migalhas de informação na internet para que sejam decifradas por seus seguidores. Assim, chegam à revelação de forma similar às mensagens herméticas do oráculo de Delfos. Nossa! Por especialistas. Procurando indícios, pistas, mensagens, sinais que só o iluminado distingue com o objetivo de encontrar a conspiração. Alimentam-se os seguidores com a cenoura e o porrete, porque estão prestes a descobrir algo muito valioso, uma espécie de epifania. A teoria é tão ampla que pode funcionar como uma meta-teoria conspiratória, uma árvore com muitas ramificações, ou um guarda-chuva sobre o qual muitas outras teorias são acolhidas, como o retro-mencionado em outros programas Pizzagate, ou todo tipo de negacionismo da pandemia. Aliás, quando o coronavírus surgiu e o confinamento começou, os adeptos da teoria cresceram notavelmente. As pessoas queriam respostas e tinham tempo em casa para buscá-las nas profundezas da internet. O que me lembra do nosso episódio sobre o Dilema das Redes, número 39. Vai lá conferir, que é um baita episódio onde a gente destrincha cada detalhezinho do algoritmo que faz você chegar no Keanu Reeves. Chegar nesse nível. Posso indicar um filme também, um documentário? Claro. Que tem muito a ver com isso. Chama A Lavagem Cerebral do Meu Pai. Eu tô fazendo uma grande campanha desse filme. Está disponível no YouTube. Facinho, procura A Lavagem Cerebral do Meu Pai, completo, legendado, tem lá. E ele explica certinho por que a galera tá completamente maluca com essas coisas aí, de extrema direita. Olha, interessante. Deixaremos o link em algum lugar, se a gente lembrar. Se a gente lembrar. Não vamos prometer. As pessoas queriam respostas e tinham tempo para buscá-las nas profundezas da internet. Sem ir mais longe, após a histórica nevasca que atingiu a Espanha em algum momento, surgiram no Twitter vozes da minha cabeça que sugerem queimar um pedaço de neve com um isqueiro para observar que não se trata de água congelada, e sim de plástico, provando que o temporal Filomena também seria uma conspiração. Ai, meu Deus. Entre outras ramificações, ainda se encontram crenças como a de que John Kennedy está vivo, que os... como é que fala isso? Rothschild dominam o mundo financeiro, ou que a loja de móveis Wayfair vende crianças em seu site. Ou talvez a mais estranha delas, que o presidente norte-coreano Kim Jong-un foi colocado pela CIA em seu posto e liberado em 2018 por Trump, que instalou um dublê no seu lugar. Segundo esses adeptos, vivemos na época do Grande Despertar, que acontece antes de Trump desatar a tempestade e prender os vilões do Estado Profundo em Guantánamo. Ai. Paciência, hein? E tem mais. Tem mais. Particularidade. Conforme relatam os pesquisadores Russell Moorhead e Nancy Rosenblum na revista The New Yorker, é que quando as teorias conspiratórias clássicas tratam de explicar algo, o assassinato de Kennedy ou a chegada da Lua, o canon se caracteriza por sua falta de interesse na explicação, assim como a inexistente rede de tráfico de crianças que sai do inexistente porão, frequentemente não há nada a explicar.
No caso do Reddit, né? A nova conspiração às vezes parece surgir do nada. Outra particularidade, ao contrário de outras teorias conspiratórias, frequentemente alimentadas por grupos de oposição ao poder, o QAnon nasceu dos setores trumpistas, enquanto Trump ocupava a Casa Branca. Os autores citados observam que nos encontramos perante um novo conspiracionismo, um novo tipo pelo menos, né? Mas que galhofado, isso aí podia ser lido até no fanfic. Cara, Podia mesmo. Cara, sensacional, meu. O cara é muito criativo. Não, e a pessoa é muito burra de acreditar, né? Uau, o cara é lúdico. Mentira, sabe? Tipo, quanto mais fácil for a explicação e menos trabalho tiver pra pessoa aceitar como verdade, mais fácil de ser divulgado. Pensa comigo. Verdade. Ainda é muito sem graça. Imagina se essa teoria fosse verdade. Seria um troço espetacular, um plot twist atrás de outro, uma coisa fenomenal? Sim. Totalmente irreal, porque o mundo é chato. O mundo, a realidade tende a ser decepcionante. Por isso que as pessoas, né? Infelizmente não existem as mensagens herméticas do oráculo de Delfos. Não, a coisa mais interessante do Trump é aquela peruca e a cor do bronzeado fake dele, que é bem péssima. É isso. A cor do... Desculpa. Eu poderia ter colocado minha luzinha laranja só pra emular o bronzeado. Podia. Mas enfim. Acabei meus cartuchos aqui. Agora a Carol, pra encerrar, vai mandar a teoria lá dos aviões que brigaram lá. E olha só que essa aí é a que todo mundo vai concordar, todo mundo vai acreditar. Porque eu acredito nessa. Eu acredito em todas. Teve um avião, todo mundo sabe, que teoricamente ia atingir a Casa Branca, já tinha sido tomado ali pelos terroristas. Mas a galera que estava no avião, os passageiros, fizeram uma rebelião e derrubaram o avião num lugar que não tinha ninguém para que não matasse mais pessoas. Então eles deram a própria vida, certo? Para salvar. Heróico total. E qual que é a teoria da conspiração mais óbvia que existe, gente? É óbvio que esse avião foi abatido, né? Gente, é muito claro que ele foi abatido. E eu, particularmente, acho muito legal o governo falar que foram as pessoas, porque, né? Imagina, você tem um parente teu lá, o cara já tá ferrado mesmo, porque o avião vai cair na Casa Branca, vai matar um monte de gente. Exatamente, pô, nossa, olha lá, o cara, meu parente, deu a vida, né? Eu acho legal, achei generoso da parte do governo. Obrigada, governo. Mas todo mundo sabe que é mentira, né, gente? Não, isso aí é galhofada total. Mas é aquela coisa, né? Aquela clássica frase do filme do Batman, né? Ou morre-se como um herói, ou vive-se o suficiente pra virar um vilão. Então... Nossa! E sabe quem disse essa frase? Duas caras. Pô, achei que fosse o Batman. Eu pensei que foi o Albert Einstein. Mas é isso aí. Clarice Lispector. É isso. É isso. Vai encerrar? Não, já encerrei meu material por aqui. Gostamos muito das teorias de hoje. Estou deveras assustado. Como o mundo é uma grande mentira. Você tem que buscar o conhecimento lá com o Oráculo de Delfos. Com o Fanficórnio. E com o Fanficórnio, que ele tá sumido ultimamente. Ele não tem vindo mais. Regindo as regras do Fanfiverso. Em breve vai ter um episódio especial só sobre teorias da conspiração relacionadas ao Fanfiverso. Se você não sabe o que é isso, aguarde. Aguarde. Quarto episódio que eu prometo hoje. Não acredito, meus amigos, por hoje é isso. E eu quero lançar a campanha aqui devido. Você que foi no zoológico de Sapucaia, mande a foto do canguru. Do raio do canguru. Queremos ver o canguru do Rio Grande do Sul aqui. Ou melhor, não vá ao zoológico, gente. Olha aí o canguru aí. Passou correndo aqui. Não, daqui a pouco vão me dizer que o canguru ele usa o lencinho lá e uma boinazinha e tá tomando chimarrão. De bombacha. Canguru de bombacha, pelo amor de Deus. Tá. Você tem uma perguntinha?
Eu não tenho. Tem uma perguntinha, Melo? Eu não pensei em perguntinha. Eu tenho. O Melo, a última dele foi tão boa. Eu não lembro qual é. Era alguma coisa de ficar agarrado num caminhão. Ah, verdade. Tá. Perguntinha. Então vamos. Vai lá. Sobre Eu sei essa que tu vibe. pensou no... Perguntinha, vai lá. Qual a teoria da conspiração que fez os seus pais invadirem o Congresso? Eu tenho uma também. Qual a teoria da conspiração que fez você esperar... Não, pera aí, volta. Qual a teoria da conspiração que fez você ficar mais de 72 horas pensando sobre ela? E qual é a teoria da conspiração que fez você justificar atos injustificados? Reflita. Talvez na cadeia, mas reflita. Mande para e-mail do freecast@gmail.com. Deixe os... Faz o cocô, curta, comenta e compartilha. Nos segue lá. Um forte abraço. Tchau. E cuidado com o Deep State.